É forte. Olha, dessa vez começou a gravar rápido. Vamos lá. Tá aqui para apresentar. Cadê a opção compartilhar? Apareceu? Apareceu, então? Vamos embora. Vamos agora falar dos espelhos, né? Como é que a gente... O espelho plano, ele é o mais simples para estudar os fenômenos da ótica geométrica, porque ele é bem... como é que eu posso dizer? A construção da imagem é bem direta. No espelho plano, é relativamente simples fazer. Como é que é... O que é que você consegue lembrar de características que o espelho plano tem, né? Primeiro, o que é que precisa ter para ser um espelho plano? Basta ter um... De novo apareceu o texto que eu não queria. Você precisa ter uma superfície lisa e reta. Basicamente, uma superfície plana, né? Lisa e reta é uma maneira do dia a dia da gente dizer um objeto plano, né? Mas um espelho plano, ele é o objeto mais simples na hora de tratar a reflexão. Por que tão simples, né? Porque, basicamente, ele é um objeto que sempre produz o mesmo tipo de imagem. Então, não importa o quão distante ou próximo você esteja de um espelho plano, ele não muda o tipo de imagem que ele dá de você. O tipo de imagem é, basicamente, sempre uma imagem virtual e que tem o mesmo tamanho. Não muda o tamanho dela. Quando você se vê no espelho plano, você não se vê menor nem se vê maior do que você é. E essa imagem é sempre virtual, no sentido de que, se você pega um objeto real, e um objeto real é um objeto que você consegue pegar, sabe? Um objeto físico mesmo. Você consegue tocar nesse objeto. A gente vai ter alguns outros casos mais complexos que a gente não vai estudar aqui, porque é possível você ter um objeto real que você não pode tocar. Mas não é... a gente não vai precisar se preocupar agora. Vocês podem imaginar que, para o que a gente vai estudar nessa disciplina, um objeto real é um objeto que você consegue pegar, né? Uma caneta, um lápis, uma pessoa. Você consegue encostar e sentir aquele objeto fisicamente. Isso é um objeto real. E ele sempre produz imagens virtuais. Uma imagem virtual é sempre uma imagem que está num lugar do espelho que você não consegue acessar. Está atrás do espelho. E o vento é assim... Você não consegue enxergar o vento, né? E aí, se você não consegue enxergá-lo, você não consegue ver a reflexão dele no espelho. Então, não dá nem para dizer se ele é um objeto real ou virtual. Mas se tiver uma ventaninha que você está vendo a poeira se movendo, aquela poeira que está se movendo junto com o vento, ela é um objeto real, você consegue tocar. Então, é também um objeto real, né? Você sente o vento, que eu queria dizer, é um objeto que você enxerga e consegue sentir. Então, vamos deixar completa a definição. Melhorou assim? Um objeto real, você consegue ver e sentir, tá bom? Então, que pode ser que chegue alguém e diga, mas professor, eu sinto a presença dos espíritos aqui em casa. E, aí, se eu sinto eles, quer dizer que eles são reais? Objetos reais, eles não são. Pode ser outra coisa, mas objeto real ele não é. Pelo menos não no sentido da física, né, falando. Nesse caso aqui, os objetos reais estão sendo refletidos. Você tem o Paul, você tem a roupa que o Paul está usando, tem a arminha de brinquedo que ele está segurando. Então, tudo isso são objetos reais, tá bom? Oi, meu Desde era pequena, sempre soube que o Paul era de verdade, tá vendo? Pois é, tá vendo? Aqui ele é um objeto real. Coitado do André. Mas, quais são as características que a gente sempre precisa ter em mente? É isso aqui, né? Para quase todas as coisas que a gente vai ver, a imagem vai ser virtual, e aí, por virtual, uma maneira que vocês encontram muito no livro é a imagem se forma por trás do espelho. Aí, quando a gente fala que é por trás do espelho, assim, se você botar um espelho aqui, ele estiver refletindo a imagem do lado de cá, não é porque a imagem, se você olhar para trás dele e for lá do outro lado, você vai ver a imagem. Não, é que quando você olha para ele, parece que existe um espaço lá para trás onde a imagem está. Só que ela fisicamente não está em lugar nenhum. É por isso que a gente diz que ela é uma imagem virtual.
Ela parece que está ali, mas não está. É que nem quando você vai lá falar no chat do banco ou da loja, que você jura que está conversando com alguém, mas não tem ninguém do outro lado conversando com você. Aquela pessoa, ela é virtual também. É o caso aqui da imagem. E tem o mesmo tamanho, que é importante. Aí você vai dizer, mas professor, se eu chego aqui na minha sala, no meu quarto, e eu me afasto do espelho, eu olho para a minha imagem, ela parece que é menor do que eu. Ela não é do mesmo tamanho, ela parece ser menor. Na verdade, ela parece ser menor porque ela está distante de você. Mas qualquer pessoa que está mais distante, parece que fica menor, né? Inclusive, eu dei aula numa turma, naquela época, lá no passado, quando era presencial, que a gente tinha aula na sala de aula também, eu lembro que tinha uma aluna que ela era bem baixinha, e os meninos brincavam quando eu comecei a explicar que a imagem parece pequena porque está mais distante, que a menina, ela estava sempre distante. Dizia que ela era alguém distante o tempo todo, porque ela estava sempre pequenininha, todo mundo via pequenininha, até porque ela está longe, né? Está o tempo todo longe. Ela está longe mesmo quando está perto. Mas a imagem dos espelhos, elas de fato estão a uma certa distância de você. A que distância elas estão da pessoa? Elas estão ao dobro da distância que você estiver do espelho. Por que isso? Aí está relacionado com a formação das imagens no espelho. Aqui tem uma animaçãozinha mostrando como é que se forma a imagem. Você tem um objeto aqui, ó, em vermelho, os raios de luz que batem, que saem desse objeto, vão bater no espelho e vão ser refletidos. Para você formar a imagem, você vai ter que ter 2 desses raios de luz aqui. O Boaro explica no vídeo dele, dê uma olhadinha lá como é que faz isso, mas pega 2 desses raios, e aí, se esses 2 raios, quando refletirem, se encontrarem, eles formam uma imagem real. No caso do espelho plano, isso nunca acontece. Como os raios não se encontram, o que a gente faz, a gente traça essa linhazinha aqui, ó, tracejada, ó, verde, que é o prolongamento do raio. A gente olha para os prolongamentos. Quando os prolongamentos se encontram, aí a imagem é dita virtual. Para que isso aqui, para que a gente seguir a lei da reflexão, que este ângulo aqui, θi, ó, é igual ao ângulo de reflexão, θr, isso só vai ser verdade se a distância que a imagem se forma até o espelho, esse xzinho aqui, for a mesma distância que o objeto está do espelho. Então, se você ficar a 10 centímetros na frente de um espelho, onde é que a imagem vai se formar? Vai formar 10 centímetros para o outro lado, 10 centímetros para trás. Logo, você vai estar a 20 centímetros da sua imagem. Então, se você se afasta, por exemplo, tem um espelho de um lado do quarto e você está do outro lado, a 2 metros de distância, a sua imagem vai estar a 4 metros de distância de você. E quanto mais distante você fica, mais e mais distante está a imagem do seu reflexo. E aí, por estar mais distante, parece que fica menor, mas isso é única e exclusivamente devido à nossa impressão de que objetos mais distantes são objetos menores. Inclusive, é esse artifício de que a gente enxerga objetos menores como objetos que estão mais distantes que se usa na animação 3D, em 2D, até no passado também se utilizava, para dar a impressão de profundidade na imagem. Como é que você faz parecer que tem uma pessoa está nessa distância aqui e a outra está mais aqui para trás? Minhas 2 mãos têm o mesmo tamanho, mas essa mão aqui que está mais na frente, ela parece ser menor do que essa minha mão que está aqui atrás. Ó. Olhem para a câmera, né, que eu estou mostrando na câmera agora. Essa mão aqui parece ser menor do que essa mão aqui. Mas a única diferença entre elas é a distância que vocês estão enxergando. Essa aqui está mais distante e essa aqui está mais próxima. A mesma coisa acontece com os espelhos e esse artifício é utilizado até hoje na construção de imagens. Hoje, de uma maneira um bocado mais complexa, se trata a imagem camada por camada. Então, quando você tem um objeto que está mais distante, ele provavelmente está numa camada diferente dos objetos que estão mais próximos. Você vai construindo e vai botando uma imagem por cima da outra, para dar uma boa noção de profundidade, mas a ideia é a mesma. Você tem sempre, o nosso cérebro interpreta que objetos menores estão mais distantes, e objetos mais próximos objetos maiores estão mais próximos. Essa é a ideia. Tá bom? Aqui é pequeno perto e parece que está lindo. Isso.
A ideia da construção da imagem aqui aqui ele traçou um raio só e já disse que a imagem está aqui. Como é que você faz de verdade? Para você saber onde é que está, você traça outro raio aqui. Aí esse outro raio ele vai refletir, formando o mesmo ângulo que entrou. Aí ele reflete aqui assim. Aí esses dois raios aqui não se encontram. Esse e esse que foi refletido aqui em verde. Eles não se encontram, porque eles estão se espalhando. Então o que é que você faz? Você traça o prolongamento aqui desse raio. Aí, opa, o prolongamento dos raios se encontraram aqui. Então, é aqui que está a imagem do objeto. Essa é a ideia da construção da imagem nos espelhos. E, embora toda a imagem se forme de um feixe luminoso, ou seja, tem muitos e muitos raios, tem infinitos raios, para todo objeto pontual, você consegue saber a imagem dele usando só 2. Vão precisar de infinitos para formar a imagem? Vão precisar de infinitos. Mas, para saber onde ela está, você só precisa de 2. Os 2 raios para poder fazer o encontro ou dos raios, se a imagem for real, ou dos prolongamentos, se a imagem for virtual, tá bom? Essa é a ideia que está por trás da construção da imagem nos espelhos. E está aqui, ó, a ideia. Se você tem um objeto sendo refletido no espelho, a distância que você está do objeto, que a gente vai representar, que o objeto está do espelho, que a gente vai representar como sendo P, em quase todos os problemas, e a distância que a imagem está do espelho, que a gente representa por P', é a mesma. Então, no objeto plano, no espelho plano, P e P' são sempre iguais. A distância do objeto até a imagem é sempre a mesma distância do objeto até a imagem, não, do objeto até o espelho é igual do espelho até a imagem. E essa distância aqui é sempre o dobro da distância entre o objeto e o espelho. Bom, essa é a ideia da formação da imagem nos espelhos planos, e eles são bem simples mesmo, tá? Tem algumas consequências importantes dessa característica, que a distância é sempre a mesma, né, do objeto até a imagem, como, por exemplo, se você se desloca na frente de um espelho e você olha para a sua imagem, com que velocidade a imagem se desloca em relação a você? Nessa situação específica, como cada vez que você andar 1 metro para frente, a sua imagem também vai andar 1 metro para se aproximar de você, tudo bem, Aliane. Estou gravando a aula, você pode olhar depois se precisar, tá bom? Como toda vez que se você se aproximar 1 metro, a imagem também se aproxima mais 1 metro, ou seja, vocês ficam 2 metros mais próxima, a sua imagem se locomove em relação a você com o dobro da velocidade que você está se deslocando. Ela sempre se locomove mais rápido. A mesma coisa se você roda um espelho. Se você roda um espelho, a imagem roda com o dobro da velocidade do que você rodou o espelho. Tudo isso por conta dessa questão de que a distância entre você e a imagem é sempre 2 vezes a sua distância em relação ao espelho. Eu não coloquei isso aqui nos slides e eu não vou cobrar isso de vocês, mas é interessante reconhecer essa curiosidade, tá bom? E aqui entramos na última parte, a parte que tem um pouquinho mais de matemática, digamos assim, né, para estudar, que é os espelhos esféricos. Tem 2 tipos de espelhos esféricos, né, a gente pode classificar os espelhos esféricos como sempre sendo um espelho que saiu de uma esfera, daí aqui vem o nome espelhos esféricos. Embora no dia a dia, a grande maioria dos espelhos que a gente usa não é esférico, é parabólico, mas a ideia que está por trás é basicamente a mesma. E os esféricos são mais fáceis da gente olhar para a matemática. Exatamente. É com 4x em cada S, na verdade, a pronúncia. Espelhos esféricos. Aí tem bastante x para achar bastante. Né? Mas, nesse caso aqui, né, que você pega um pedaço de uma esfera, corta, e aí usa esse cortezinho da esfera como ou a parte de dentro ou a parte de fora como espelho, você tem o que a gente chama de espelho esférico, e se a parte que reflete for a parte de dentro, você tem um espelho côncavo, se a parte que reflete for a de fora, você tem um espelho convexo. É legal saber esses 2 nomes para você conseguir diferenciar, mas não muda muita coisa na vida de vocês, não, se vocês não souberem que o convexo é o que reflete por fora e o côncavo é o que reflete por dentro. O importante é saber que tipo de imagem cada um desses espelhos faz, tá bom? Isso é o mais importante, mas os nomes é normal que vocês não saibam. De vez em quando, eu também confundo esses 2 nomes e prefiro
tomar bastante cuidado quando eu vou falar. Então, normalmente eu falo bem devagar quando eu vou falar dos espelhos côncavos e convexos, quando eu não estou olhando aqui para a imagem que está me dizendo diretamente, né, que esse é o côncavo e esse é o convexo, justamente para tentar evitar confusão, bom? Mas esses dois espelhos, embora eles tenham características bem diferentes na hora do tipo de imagem que eles formam, a construção do espelho é a mesma e os elementos que compõem esse tipo de espelho é exatamente o mesmo. Coloquei aqui uma imagenzinha só para a gente ter uma noção de algumas características. Eu vou trazer logo todas as coisinhas aqui, todas as informações, mas lembra que eu falei que o espelho ele vai ser cortado de uma esfera, né? Então, a esfera é o quê? Uma bola. Uma bola tem um raio, tem um diâmetro dela, o tamanho dessa bola. Normalmente, o tamanho da bola a gente dá pelo raio que ela tem. Então, uma bola tem sempre um centro, o meio dela. O centro da esfera de onde eu tirei o espelho é o centro de curvatura, esse pontozinho aqui, C. O ponto entre o centro onde seria o centro da esfera e a borda do espelho, o ponto médio, meio do caminho entre esses dois caras, é o que a gente chama de foco. E a linha que passa entre o centro e o foco, ou entre o centro e esse outro pontinho aqui do próprio espelho, que a gente chama de vértice, ele é o eixo principal. Quando a gente está fazendo construção de imagem, a gente usa muito esses termos aqui, ó. O centro, o foco e o vértice. A gente precisa conhecer esses caras. Os outros aqui são interessantes de reconhecer, porque para quem vai fazer alguma aplicação técnica vai utilizar, mas a gente não vai se preocupar muito com o ângulo de abertura do espelho. Até porque tudo que a gente vai fazer só funciona para ângulos de abertura que são pequenininhos. Então, em geral, ou você tem um espelho que é, de fato, já pequeno, para ter um ângulo de abertura pequeno, ou você tem um espelho que é grande, mas ele nem parece que é esférico, ele parece reto. Se você olhar, assim, de lado, você não vê muito da curvatura dele, não, tá bom? E uma característica importante, como eu falei aqui, é que o foco é justamente o ponto médio entre o C e o F. O que a gente vai chamar de distância focal, que é a distância entre o centro e o vértice, é justamente metade do raio de onde veio o espelho esférico. Então, na maioria dos problemas, essa informação aqui, o foco, ela é muito importante. Então, das duas, uma. Num problema, ou você já tem essa informação como um dado, eu já digo para vocês, ó, um espelho esférico de distância focal tal, ou um espelho esférico de raio tal. E aí, se você sabe o raio, você divide por 2 e encontra a distância focal. Ou então, ele é a sua incógnita. Isto é, eu dou as outras informações para você calcular a distância focal para mim. Mas, em praticamente nenhuma aplicação do estudo dos espelhos esféricos, você vai conseguir desprezar a distância focal. A distância focal ela é muito importante. Ou porque ela é uma informação que você vai usar para calcular algum problema, alguma coisa, ou porque é ela que você quer descobrir, tá bom? Então, nunca deixe... Se você resolver um problema envolvendo espelho esférico e não utilizou a distância focal, tem uma grande probabilidade de que você usou um caminho errado, por aí. Ou você não entendeu qual era a pergunta. Tá bom? Então, a distância focal provavelmente vai ser utilizada ou vai ser perguntada em algum problema. Como é que a gente faz o estudo dos espelhos esféricos? Eu pulei aqui, desse cara para esse, a parte de construção da imagem. Aí, na construção da imagem, vocês dê uma olhadinha lá no vídeo. Como eu falei, isso é a parte mais longa. Se eu decidisse fazer o estudo da construção da imagem no espelho esférico aqui, a gente gastava os 2 horários e ainda faltava tempo de fazer. Por isso que eu tive que pular. Mas lá ele vai mostrar como é que, se eu tenho esse objeto aqui, como é que eu descubro onde é que está a imagem dele. Essa posição da imagem aqui, só para avisar, se vocês forem tentar fazer, ela foi jogada, tá? Eu sei que se eu fizer o desenho aqui corretinho, a imagem não vai se formar aqui, ela não vai ter esse tamanho, mas eu coloquei aqui só porque senão ficava fora de escala do desenho e tudo mais, né? Só para dar uma ideia. Como é que a gente faz o estudo analítico? O estudo analítico é o que permite a gente fazer continha para dizer, olha, se eu botar um objeto aqui, nessa posição aqui, a tal distância do espelho, a imagem vai se formar em tal lugar e ela tem este tamanho. Então,
baseado no estudo analítico dos espelhos esféricos, dá para saber onde a imagem se forma e com que tamanho ela se forma. Mas aí, para fazer isso, eu preciso de ter algumas informações. Uma delas, a primeira importante, é saber essa distância aqui. A distância do foco até o vértice, que é a distância focal. Então, eu preciso saber o F para fazer o estudo analítico dos espelhos esféricos. Outra informação que eu preciso é saber a que distância do espelho, e a distância do espelho aqui a gente entende como a distância até esse pontozinho V aqui, que é o vértice, é o meio do espelho, né? A que distância eu coloquei o objeto? Essa distância aqui eu vou chamar de P, tá bom? Do mesmo jeito que eu chamei no espelho plano, do objeto até o espelho eu chamei de P, eu vou chamar aqui a distância do objeto até o espelho esférico como P. Se essa imagem vai se formar aqui, ela vai se formar uma distância que eu vou chamar de P'. Então, P' é a distância do objeto, da imagem até o espelho. Distância do objeto, eu vou escrever aqui. Distância do objeto até, e eu botei o acento do até no lugar completamente errado, até o espelho. E esse P' aqui é a distância da imagem até o espelho. Vou escrever aqui. Até o espelho. Bom? Esses três numerozinhos aqui, a distância focal, a distância do objeto ao espelho e a distância da imagem até o espelho, eles não são qualquer um. Eles obedecem uma equação específica. Essa equação é chamada equação de Gauss, e está escrita aqui, ó. 1 sobre a distância focal é 1 sobre a distância do objeto ao espelho mais a distância, 1 sobre a distância da imagem até o espelho. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Em alguns livros, essa expressão é escrita com outras letras, digamos assim, e que quando eu não estiver gravando eu falo para vocês, porque eu não gosto de falar isso e deixar registrado, tá bom? Mas depois eu mostro para vocês como é que essa equação aqui também é escrita e que ajuda a decorar. E, por favor, quem souber, não diga para a gente não botar isso na gravação. Essa equação aqui recebe um nome, ela é chamada equação de Gauss, tá bom? Eu não lembro se eu coloquei o nome, eu vou escrever aqui, equação de Gauss. Ela é a equação para os espelhos. Se no problema você quiser descobrir a distância focal, essa equação pode ser escrita de uma maneira bem simples, que é assim. A distância focal é P' sobre P mais P'. Mas se você quiser descobrir o P ou o P', dessa forma não ajuda, tá bom? Só para o caso em que você tem um objeto, um problema em que você quer descobrir a distância focal e você sabe onde é que está o objeto e onde é que se forma a imagem do objeto, tá bom? Tá aqui. Uma coisa que é importante nessa equação aqui, eu esqueci de fazer um comentário antes de mudar, é o seguinte: esse F, esse P e esse P', eles são números que você mede com uma certa distância, mas eles têm um sinal bem definido. Então, não é assim, você vai colocar aqui e vai dar sempre números positivos. Não, às vezes esses números são positivos, às vezes são negativos. Como é que você sabe quais são os sinais? Você tem que usar a convenção de sinal. E a convenção é a seguinte: você vai usar um F positivo toda vez que o espelho for côncavo. E vai usar um negativo toda vez que for convexo. Aí, professor, mas por que côncavo é positivo e convexo é negativo? Porque alguém no passado decidiu que essa era a maneira que ele gostava de fazer. Só por isso. Porque não tem nada na equação de Gauss, não tem nada nos princípios da física geométrica, não tem nada em lugar nenhum que diga que o espelho côncavo tem que ser o positivo e o espelho convexo tem que ser o negativo. Inclusive, em alguns livros, vocês encontram essa conversão trocada, tá bom? Que é o inverso. Então, se vocês forem estudar por algum material diferente do material que eu coloquei do Boaro, ou diferente da gravação dessa aula, confirmem que eles usam a mesma conversão, que é para vocês não darem a resposta invertida em algum momento, quando tiver que usar a equação de Gauss, tá bom?
Aqui a gente vai adotar que côncavo é positivo e convexo é negativo. Tem alguns livros, tem alguns materiais na internet, tem alguns vídeos no YouTube que quem está explicando usa a convenção contrária, que é botar o convexo como sendo positivo e o côncavo para ser negativo. Professor, isso muda alguma coisa na prática? Se você usar a mesma convenção para todos os problemas que você for resolver, não tem problema nenhum, porque as características que você vai dar é a mesma. Porque se eu perguntar para vocês qual é o tipo de espelho num certo problema, e você usar a convenção correta, você vai me dizer o formato correto, independente de se o resultado deu positivo e o positivo significa ser côncavo, ou deu positivo e o positivo significa ser convexo. O que você não pode, de forma alguma, é começar um problema usando a convenção de que os côncavos são positivos e terminar usando que os convexos são positivos. Você não pode misturar as duas coisas, tá bom? Mas, quer usar uma ou usar outra, não tem problema, só deixa claro isso para mim. Então, se você quiser usar a convenção que eu estou apresentando, nem precisa dizer que você, usando a convenção explicada em sala de aula, ou na sala virtual, ou no vídeo do Boar, não tem nenhum problema, não precisa dizer. Eu vou considerar que vocês partem dela. Se você for usar uma convenção diferente, avise, tá bom? Avise que você está usando uma convenção diferente. Porque, às vezes, quando eu estou corrigindo a atividade, como eu tenho muitas atividades para corrigir de uma vez, eu posso bater o olho, olhar o seu foco negativo, e você dizendo que o foco negativo é o do côncavo, não porque você errou, mas porque você está usando outra convenção. Então, me informe se você for fazer alguma coisa diferente do que eu estou colocando aqui na sala de aula, tá? Outra coisa é que toda vez que um objeto for real, eu vou colocar o P como sendo positivo, e se o objeto for virtual, coisa que pouco vai acontecer para a gente, o P vai ser negativo. Positivo para o objeto real, negativo para o objeto virtual. E para a imagem já é o contrário. É o contrário não, né? A imagem forma a mesma ideia. Imagens reais são positivas, imagens virtuais são negativas. Na maioria dos problemas que a gente vai resolver, objeto e imagem têm naturezas diferentes. Ou seja, se o objeto é real, a imagem é virtual. Se o objeto é virtual, coisa que dificilmente vai acontecer, a imagem é real. Tá bom? Mas existe a possibilidade do objeto e a imagem serem os dois reais. Algumas situações isso acontece. A gente vai... É possível que um dos problemas que eu passei para vocês tenha isso. Eu vou deixar um aviso aqui. Depois passei isso para os seus colegas também. É importante. As atividades que eu estou colocando, elas têm questões que parecem ser iguais para todo mundo, mas elas não são. Tá? Então... eu sempre estou fazendo 5 modelos diferentes de atividades, de forma que o gabarito no final não é o mesmo para todo mundo, e eu notei nessa última semana que algumas pessoas que entregaram nos últimos minutos provavelmente não tiveram tempo de fazer a atividade, ou não se organizaram no tempo para fazer a atividade, aí pediram para algum colega as respostas, marcaram a mesma resposta que o colega, e o gabarito dele era diferente. Então, tem pessoas que entregaram a atividade que ficaram com nota 10, 15, 0, teve um 0, porque ele pensou que ele pegou as respostas todas certas de alguém que já tinha feito, e a atividade tinha um gabarito completamente diferente do dele. Então, fiquem atentos a isso, tá bom? Senão, não simplesmente saiam copiando a resposta de ninguém, não, que vocês podem estar só perdendo tempo de copiar e estar dando a resposta completamente errada. Bom, então, nessa equação aqui, toda vez que for usar ela, tomem cuidados com os sinais. Os sinais são bem importantes e eles também dão informações no final. Então, se eu disser para vocês o valor de P e P' e pedir para você me dizer qual é o tipo de espelho, o que você vai ter que identificar se na hora de calcular o F, se o resultado é positivo ou negativo. Se for positivo, o espelho é côncavo. Se for negativo, o espelho é convexo. A mesma coisa quando eu perguntar qual é o tipo de imagem. Você vai ter que calcular o P'. Calculou o P', deu positivo? Então a imagem é real. Deu negativo? Então a imagem é virtual. Tá bom? Essa é a partezinha final, digamos assim, que vocês têm que tomar cuidado na hora de usar a convenção de sinal para os espelhos esféricos. Tudo bem? Aqui eu coloquei o nome da equação de Gauss. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida quanto a essa questão da aplicação da expressão? Eu acho que talvez eu tenha concluído o conteúdo que eu quero ver aqui, aí se der tempo a gente vê
algum exercício, tá bom? Fazer alguma questãozinha que envolva a utilização da equação. O último tópicozinho aqui, esse já é o último, eu estou terminando a aula de hoje, mas também falta pouco tempo, não sei se vai dar tempo de fazer muita coisa, né? O que é o aumento? Diferente do que acontece nos espelhos planos, que a imagem tem sempre o mesmo tamanho que o objeto, nos espelhos esféricos a imagem dificilmente tem o mesmo tamanho. Pode acontecer, tem um caso muito específico em que a imagem tem o mesmo tamanho que o objeto, mas em geral a imagem formada por um espelho esférico ou é maior ou é menor do que o objeto. E ainda mais, às vezes ela é maior ou menor e ela está invertida, está de cabeça para baixo. Então, em alguns desses tipos de espelho, você se olha no espelho e você se vê de cabeça para baixo. A imagem que se forma lá está invertida em relação ao original. Como é que você sabe se a imagem é maior ou menor se ela está invertida? É usando o aumento, né? Essa é a ideia do aumento. Como é que você calcula o aumento? A ideia básica é bem simples, né? O aumento é o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Aqui, o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Importante levar em conta isso aqui. Imagem e objeto, tamanho da imagem e tamanho do objeto tem sinal. Como é que define sinal? Aí é uma escolha sua. Pega a sua imagem e escolha, por exemplo, está pegando aqui a imagem desse lápis. Ou como a gente costuma fazer, vou colocar aqui na tela, que está maior. Né? Você está olhando para a imagem dessa setinha. Então, e essa setinha vai ser colocada na frente de um espelho. Por exemplo, você pode escolher que a imagem, quando ela é medida para cima, ela é positiva. Beleza, então aqui vai estar a imagem positiva, o objeto positivo. Se você escolher o que para cima é positivo, todas as imagens que aparecerem para baixo são negativas. Então, se a imagem desse objeto for formada aqui, ó, dessa forma, então o tamanho dessa imagem aqui é negativo. Já o tamanho desse objeto aqui é positivo. Rodrigo, posso usar o contrário? Posso usar para cima negativo, para baixo positivo? Pode, não tem nenhum problema. E aí, nem existe uma convenção geral para isso. Eu costumo, por padrão, dizer que o que está para cima é positivo, o que está para baixo é negativo. Mas se você fizer o contrário, não vai mudar nada. Por quê? Porque o que importa na hora de decidir se está invertido ou não é o sinal da divisão. Então, se o de cima for o mesmo sinal que o de baixo, então vai ser sempre a imagem virada para o mesmo lado que o objeto. Ou se tiver o sinal negativo, então um está virado para o outro lado do outro. É só o que importa. Tá bom? Essa expressão aqui de que o aumento é o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, ela é equivalente, dá no mesmo, que calcular dessa forma. P' sobre P. A distância da imagem dividido pela distância do objeto, com esse sinal negativo aqui na frente. Tá bom? Então, dividir o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto é a mesma coisa que dividir a distância do objeto, da imagem até o espelho, pela distância do objeto até o espelho e colocar o sinal negativo na frente, ou seja, trocar de sinal. Tá bom? Sempre que a ampliação, o aumento for positivo, a imagem está direta. Quer dizer, imagem e objeto virados para o mesmo lado. Se a ampliação, o aumento, for negativo, então você tem uma imagem invertida. Então, quando a setinha aqui está para cima, essa outra setinha aqui está para baixo. Tá bom? Essa é a ideia central da utilização do aumento. E o número que sai aqui vai dizer se a imagem é maior ou menor. Então, se o aumento, vou botar em módulo aqui, for maior do que 1, então a imagem é maior. Se o módulo do aumento for menor do que 1, e obrigatoriamente maior do que 0, a imagem ela é menor. E existe um caso específico em que o módulo do aumento é igual a 1, e aí você tem uma imagem de tamanho igual. Esqueci de colocar esse texto aqui no slide, então tem que escrever aqui na mão mesmo, tá bom? Se a ampliação for maior do que 1 em módulo, a imagem fica maior. Se for menor do que 1, ela fica menor. Se for igual a 1, ela fica exatamente do mesmo tamanho, tá bom? Essa é a ideia de como usar o aumento. Aí, agora sim, eu concluí que eu queria colocar nessa apresentação. Eu vou deixar guardada todas essas anotações. E aí, bem, a gente tem 6 minutos aqui. Vocês querem que eu resolva um probleminha utilizando essa parte do
da lei de Gauss, que é uma das coisas que está na atividade, ou a gente encerra a aula aqui mesmo e se tiver dúvida vocês vão perguntando. Tá, José Guilherme disse que é que eu faço. Então, vou pegar uma questão aqui, dei licença rapidinho para eu abrir aqui o livro e escolher uma questão. Escolher uma bem rapidinho aqui. Vou pegar aqui meu mouse. Com a caneta, é bem difícil. Então, pronto, ótimo. Tem um aqui que eu já tinha até usado numa outra aula. Deixa eu copiar aqui. Vou fazer aqui o nosso slide. No final do slide. Deu certo. Como é que faço? Assim. Não é assim. Pronto, apareceu aí. Isso aqui é um slide meio antigo, tá? Então, por isso que vocês vão ver, se aparecer outros slides, vocês vão perceber que tem um padrão diferente do que a gente fez. Mas é basicamente aquela mesma situação do problema que a gente tinha. Eu tenho aqui o objeto e a imagem. E aí, quais são as informações que eu dou para vocês? Eu tenho um espelho cujo raio é de 30 centímetros e a distância, né, do objeto até o espelho é de 10 centímetros. Então, R vale 30 e P vale 10 centímetros. Aí, o que eu peço para vocês é me dizerem a que distância a imagem se forma do espelho, tá bom? Qual a primeira coisa que a gente precisa saber aqui? Esse R aqui, ó, eu coloquei dessa forma, e já lá na aula eu tinha dito que era em módulo, e eu esqueci de colocar aqui. O módulo da distância é R, porque isso aqui foi a informação que eu trouxe do enunciado. No enunciado diz, um espelho de raio 30 centímetros. Esse espelho aqui, ele tem um raio positivo? Essa é a primeira coisa que vocês têm que se perguntar. E aí ele vai ter um raio positivo quando ele for que tipo de espelho? Isso é uma coisa que a gente acaba tendo que decorar sempre. Ele vai ser um espelho que tem um raio positivo se ele for um espelho côncavo e vai ter o raio negativo se ele for convexo. Aí a pergunta que pode vir agora é, sim, mas esse espelho é côncavo ou convexo? Esse espelho que está aí na imagem, é um espelho côncavo ou um espelho convexo? Alguém consegue lembrar? Esse espelho é côncavo, tá? Quando reflete na parte de dentro, é côncavo. Então, esse é um espelho côncavo. E por ser um espelho côncavo, por convenção, o raio dele é, de fato, positivo. Então, esse cara aqui tem um raio positivo, logo, a distância focal, né? Fazer o cálculo aqui, ó. A distância focal vai ser o raio dividido por 2, né? Ele vai ter uma distância focal de 30 centímetros, positivo mesmo, dividido por 2. Então, a distância focal dele é 15 centímetros. E ele me diz na imagem que tem um objeto real colocado a 10 centímetros. Objetos reais têm o P positivo. Então, de fato, aqui é 10 centímetros. Não sei o valor de F, que é 15, e o valor de P, que é 10. Como é que eu descubro qual a distância da imagem? Eu aplico na equação de Gauss. Tá? Eu acho, esse slide está com a resposta já pronta aqui, nesse lado. Então, eu vou fazer a continha aqui do lado com vocês, e depois ela vai aparecer repetida, tá? Só a resposta. Pega a equação de Gauss. Começa na equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O que é que você já sabe? Que o F vale 15 e que o P vale 10. Então, você vem aqui na sua equação e coloca. Não sei porque está ficando tão torto. 1 sobre a distância focal, que é 15, é igual a
1 sobre 10, que é 1 sobre P, mais 1 sobre P', que é o que você não sabe calcular ainda. Então, pronto. O que é que eu faço? Eu tenho que isolar o P', né? Para descobrir. Então, eu vou passar esse 1 sobre 10 para o outro lado. Vai ficar 1 sobre P' igual a 1 sobre 15 menos 1 sobre 10. Professor, eu posso botar isso na calculadora e fazer logo a conta? Pode. Fiquem à vontade. Eu vou fazer aqui com as frações, mas vocês podem usar a calculadora. Qual é o menor múltiplo comum entre 15 e 10? É 30. Né? Aí 30 dividido por 15 dá 2. 2 vezes 1, 2. Menos 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 1, 3. 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1 sobre 30. Logo, se 1 sobre P' é menos 1 sobre 30, é porque P' vale menos 30 centímetros. O que é que isso aqui está me dizendo? Primeiro, P' negativo é porque a imagem é virtual. Se a imagem é virtual, ela está do outro lado do espelho. Está aqui, ó. A imagem está do outro lado do espelho. Outra coisa que isso aqui também está me dizendo. Se P vale 10 e... desculpa. Só o P que vale 10. E o P' vale menos 30, é porque a ampliação, que é menos P' sobre P, vale menos 30 sobre 10. Menos com menos dá mais, 30 sobre 10 dá 3. O que isso aqui está me dizendo? Que a imagem está virada para o mesmo lado e ela é 3 vezes maior. Então, tá aqui, ó. O tamanho da imagem é o triplo e ela está virada para o mesmo lado. Descobri tudo. Descobri qual a distância que a imagem está, para que lado a imagem está virada, se é para cima ou para baixo, e qual é o tamanho dela. Isso completa o estudo analítico. Né? Queria saber o P', apliquei a equação, fiz a conta, deu P' igual a menos 30. E aí, daí eu consigo tirar que a imagem é 3 vezes maior, que ela está virada para o mesmo lado e que ela é uma imagem virtual. Tá bom? Vocês vão poder fazer a mesma coisa nos problemas que caíram na lista que envolvem espelhos esféricos. Só não esqueçam de tomar cuidado com o sinal na hora de fazer as contas, tá bom? O sinal, ele não é só uma besteirinha. Né? No caso dos espelhos esféricos, se você errou um sinal, você pode errar completamente a resposta. E principalmente se a resposta, ao invés de ser um número, for uma propriedade. Pergunto para vocês qual é o tipo de espelho. Se você errar o sinal, você vai trocar o espelho, vai dar o espelho contrário. Em vez de ser côncavo, vai ser convexo. E isso é uma mudança bastante grande, não é só um sinal que foi diferente, tá bom? Deixa eu encerrar aqui então a gravação, que a gente está encerrando a aula de hoje.